Muito bem. Então, o que nós temos relacionados às... O que são essas tais de superfícies quádricas, né? Então, nós chamamos de superfícies quádricas essas 7 figuras aqui, né? Então, a primeira delas é o elipsoide, né? Então, a primeira superfície quádrica é chamada, a gente chama de elipsoide. Além dela, tem o hiperboloide elíptico, ou de uma folha, o hiperboloide de 2 folhas, o paraboloide elíptico, o paraboloide hiperbólico, os cones e os cilindros. Ok? Então, quando a gente trabalha com funções de 2 variáveis, é interessante que a gente saiba o formato de cada uma dessas superfícies quádricas. Okay? Então, como seria um elipsoide? Né? Qual o formato dele? Como que é um hiperboloide? Qual o formato dele? Tá? E assim para as outras figuras aqui. Certo? Então, para iniciar, a gente vai começar conhecendo um pouquinho sobre essas figuras. Como que é o formato dela, como que é o tipo de equação de cada uma delas. Tá? Porque se você conhecer a figura, conhecer um pouquinho sobre o tipo de equação de cada uma, aí, para você desenhar o gráfico ou para você calcular o domínio, fica bem mais fácil, né? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o elipsoide, né? Então, o que é o tal de elipsoide? Então, o elipsoide é uma figura que a gente tem aí no dia a dia, que se aproxima bastante do formato do elipsoide, seria, por exemplo, um ovo, né? Vamos supor que se você tivesse um ovo e o formato dele, né, ele fosse feito por meio de elipses, né? Então você teria um elipsoide. Então qual é a característica do elipsoide? Os números, os coeficientes, né, que multiplicam x ao quadrado, y ao quadrado e o z ao quadrado, eles não são iguais. Tá? Então o número que tem multiplicando cada uma das variáveis é diferente. Tá? Então essa daqui é a primeira coisa para você diferenciar um elipsoide de uma esfera, por exemplo. Na esfera, os números que multiplicam x, y e z, eles são iguais. Agora, no elipsoide não acontece. Tá? Eles são diferentes. Pode até acontecer de 2 deles serem iguais, né? Mas o terceiro vai ser diferente. Tá certo? Então, essa é a primeira característica para ver quando uma determinada figura ela é ou não um elipsoide. E aí já dá para a gente diferenciar ele de uma esfera. Né? O que mais que nós temos? Olha, outra coisa que é importante a gente saber desse elipsoide, né, dessa figura, são essas aqui pontuadas. Olha, o que acontece? A interseção dela com os eixos. Né? Então, a interseção dela com os eixos ela acontece, por exemplo, com o eixo x. Né? Então, a interseção com o eixo x vai ser o quê? Vai ser mais ou menos a, sendo que a é o número que está dividindo aqui o x. Ó. A interseção com o eixo y vai ser mais ou menos b, e a interseção com o eixo z, né, dessa curva aqui, vai ser mais ou menos c. Ok? Então, essa é uma informação aí bastante importante. Sempre lembrando, ó, quando é com o eixo x, o A fica na posição do x. Quando é interseção com o eixo y, o mais ou menos B fica na posição y. E quando é interseção com o eixo z, o mais ou menos C fica na posição z. Ok? Bom, que tipo de simetrias, né, que essa figura tem? Então a equação ela não se altera se você substituir o x, o y e o z por menos x, menos y e menos z. Ok? Então não muda. Por quê? Por que não vai mudar? Se a gente voltar aqui e olhar, ó, tá vendo? Todos eles estão ao quadrado. Então tanto faz você colocar ele por um número positivo ou negativo, né? Se você trocar ele de sinal, você põe lá e eleva ao quadrado, quer dizer, não vai mudar nada. Então a gente diz então que essa figura ela tem simetria em relação à origem. Né? O que seria essa tal de simetria em relação à origem? Vou colocar um exemplo aqui. Ó, né? Vamos colocar um cone. Nós não estamos falando de cone, mas só para ilustrar. Né? Vamos supor que nós
colocamos aqui o eixo, né? Eixo Z, eixo X, eixo Y. Tá? Então aqui eixo Y, eixo X, eixo Z. Ok? Então nós vamos dizer o quê? Que essa figura, né? Ela vai ter a base dela, se a gente for tratar da base, ela vai ter uma simetria, né? Por quê? Porque se a gente olhar só o x e o y, só os eixos x e y, né? A gente percebe o quê? Que o mesmo formato que você tem de um lado, né, da origem, ele é igual ao formato que você tem do outro lado, né? Então, se isso acontece, a gente fala que a figura ela tem uma simetria, tá? Então, é nesse sentido que a gente diz lá simetria, tá? Os traços, então, quer dizer o quê? Como que fica quando a gente fala, né? Deixa eu tirar esse cone daqui, que agora nós estamos falando de elipsoide, só para não misturar aí as coisas. Então, olha, então como que fica o traço, quer dizer, a interseção do elipsoide com o plano XY. Então é interessante a gente saber disso. Ó. Por exemplo, quando eu faço a interseção com o plano XY, o formato vai ser uma elipse. Tá? Então essa daqui é a equação de uma elipse. Ó. Lembrando que o A e o B são diferentes. Tá? Quando a interseção é no plano YZ, também vai ser uma elipse. E no XZ também vai ser uma elipse. E nessa elipse vão aparecer as variáveis indicadas aqui, ó, XZ, então aparece só X e Z. YZ, então aparece só Y e Z. XY, só aparece X e Y. Tá certo? Então esses aqui são, por exemplo, quando eu vou desenhar, né, são os formatos que ficariam. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho o plano XY. Então, no plano XY, o que acontece? Nós temos lá uma elipse. Tá? E depois, vamos supor que eu pego lá ó, esse plano aqui, ó, XZ. Então, aqui no plano XZ, a projeção dela no plano XZ também vai ser uma elipse. Né? E se você pegar o plano ZY, né, a projeção dela no plano ZY também vai ser uma elipse. Né? Então, quando eu quero fazer as projeções do elipsoide, tá? Ou eles chamam de traços, né? Como que eu faço essa projeção? Né? Então, a gente já sabe que a projeção dele em qualquer um dos três planos será uma elipse. Né? Então, é importante saber disso. Muito bem. Bom, se nós tivermos o A, o B e o C, né, iguais, né, A igual a B igual a C. Né, esse aqui é um caso particular do elipsoide. Se o A igual a B igual a C, então a nossa equação lá do elipsoide, ela se reduz a essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado. Né? Então é uma consequência daquela nossa equação. E aí nós vamos ter o quê? A esfera. Né? Então, se o A for igual ao B for igual ao C, então o elipsoide, né, na verdade, aí ele vai receber o nome de esfera. Então, a esfera, né, qual é a equação geral dela? Né? Então, a equação geral, ela seria o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual o A ao quadrado. Esse A aqui ele faz o papel do raio da esfera. Certo? Então, os traços, né, ou seja, as projeções da esfera nos três planos, né, quando a gente perceber que é uma esfera, as projeções elas serão o quê? Circunferências. Tá? Então, cada uma dessas projeções, né, ela será uma circunferência. E o raio, né, dessa circunferência ele vai ser igual ao raio da esfera. Certo? Então, o raio, no caso lá, se a esfera tem raio A, essas projeções serão circunferências com raio A. Ok?